Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne para a nossa última atividade do dia de hoje. Hoje nós tivemos um dia bastante movimentado, bastante alegre, que teve início com o nosso café comunitário da irmã Dulce e posteriormente nós tivemos aí o nosso seminário de avanços da medicina e curas espirituais. Então foi um dia com bastantes atividades que nos trouxeram bastante conhecimento também. Avançamos bastante, refletimos bastante sobre aquilo que nos foi colocado. E dando início então à nossa atividade da noite de hoje, nós vamos iniciar aqui com a nossa prece inicial e vamos convidar o trabalhador da casa, nosso irmão Sérgio Miller, para proferir a prece inicial. Senhor Jesus, te agradecemos por estarmos participando dessa festa aqui em nossa casa. Festa da medicina, festa da homeopatia, festa de nossos benfeitores que nos acolhem com tanto carinho. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos envolvidos com essas energias curativas, equilibradoras. Ah, Pai, como é bom podemos sentir em nossos corações o Teu abraço fraterno, o abraço dessas equipes que nos auxiliam aqui com tanto amor e tanta dedicação. Que possamos nos espelhar nesses irmãos que trabalham sem descanso, que trabalham com fé, com dedicação. É disso que precisamos, Pai amado. Ilumine a nossa irmã nesta noite e que tenhamos mais uma oportunidade abençoada de tratamento, de cura e de equilíbrio para o nosso espírito, Jesus amado. Que assim seja, meu irmão. Como de praxe, meus caríssimos irmãos e irmãs, nós informamos que a nossa casa, ela possui as redes sociais, onde as nossas atividades estão disponíveis, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Então, essas palestras todas, elas são gravadas e são disponibilizadas no nosso canal no YouTube. Bom, hoje de manhã pela manhã nós tivemos a oportunidade, a satisfação, o privilégio, né, já de ouvir a doutora Maria de Fátima. E agora à noite ela vai prosseguir e ela vai nos falar sobre curas espirituais. Doutora, mais uma vez uma alegria de receber a senhora em nossa casa. A palavra é com a senhora. Agora tá ligado? Agora melhorou. Tá? Se ficar muito alto também, vocês avisam que eu gosto muito de modular minha voz. E aí, como dizia o Ariston, que aqui seja sempre um monte de alegrias, não é mesmo? Ele falava isso e a gente lembra e sente muito o Ariston aqui.
quando a gente vem. Uma lembrança, um amigo maravilhoso que está sempre com a gente, tá? Alô, som. Então, hoje nós vamos falar dessas curas espirituais. Melhor esse? É porque isso dá mais liberdade. Eu não paro, né? Agora tá. Eu entendi que tinha que segurar o botão, não tem, né? Não mexe no botão. Tá bom. Tudo bem aí? Tudo bem? Ótimo! Olha que essa luzinha aqui vai liberando melatonina, hein, gente? Mas eu vou ver se eu não deixo vocês dormir, tá? Tá bom? Então, pode passar o próximo slide. Vamos falar um pouquinho, que é uma grande alegria. Isso, um pouquinho. Pode deixar assim com luz, que é bom. Pode passar o próximo. Olha ele aí, com o nosso sorriso maravilhoso. Nosso amigo Ariston, né? Que a gente sempre lembra aqui nessa casa. E eu falo que ele mora aqui em cima, porque você sabe que esse mundo é uma cópia dos mundos espirituais que tem lá em cima, né? Então eu falo que o Ariston, ele construiu aqui com a Isa, né, esse espaço especial para a gente, mas ele também construiu lá em cima, né, onde mora também uma parte grande da nossa família já, né? Só que eu falei para a Isa que lá é mais bonito do que aqui, porque eu já fui visitar. Então ele está sempre aqui com a gente, isso é muito bom. Pode passar. Então, gente, de onde vêm as doenças? Esta é a pergunta que não quer calar, não é mesmo? Eu tenho um amigo que vira para mim e fala assim, ai, Fátima, eu odeio o hospital. Eu falo para ele, falo assim, eu também odeio o hospital, mas eu trabalho 30 anos no hospital e a gente trabalha com doenças, infelizmente. Eu costumo falar assim com a pessoa, olha, eu fui no gastro, fui no endócrino, fui no neuro, fui não sei mais aonde. Eu falei, nossa, esse negócio de como é que é mais médicos é muito ruim, né? Devia ter um programa menos médicos, não é mesmo? Eu não sei por que eles querem fazer mais médico, parece que a gente nunca vai ficar saudável, né? Então, vamos ver. Toda a criação de Deus é uma criação inteligente e tem uma finalidade. Se Deus é tão bom, como é que você fica tanto sofrimento, tantas doenças na Terra? Não é? É muito sofrimento, né? Ah, peraí, volta aí mais um pouquinho que eu estou explicando aí. A principal causa das doenças, das nossas enfermidades, tem origem no orgulho e no egoísmo, que impregnam o nosso espírito. Então, poder encarnar e drenar para o corpo físico, fazer a reforma íntima é uma bênção, porque a gente vem para cá, a nossa parte espiritual pesada, ela vai para o corpo e o perispírito fica limpo. Por isso que Deus projetou as doenças no nosso corpo, tanto é que a gente somatiza. Existem mecanismos também para a gente sarar, para a gente não somatizar. Mas isso é um mecanismo natural para limpar o perispírito. As doenças, elas têm objetivos, né? Então, como a gente tem essas coisas antigas que impregnaram o nosso espírito, a gente participou de guerras. Você condena um tigre se o tigre mata para comer? Isso é uma coisa dele, do momento espiritual do animal. Né? E a gente também era um animal. Como dizia minha mãe, um animal sem rabo ela fazia. Um animal sem rabo ela fazia. Quando a gente tinha um comportamento muito inadequado. Né? Então a gente está numa evolução e a gente tem que entender que a gente vem com essas impregnações do perispírito que tem que passar para o corpo. Mas você pode pagar à vista ou você pode pagar em suaves prestações. Normalmente, Deus lá em cima, ele combina, vê como é que o espírito está. Isso explica porque muita gente ruim não tem doença nenhuma. E muita gente boa tem doenças incuráveis e muito sofridas. Né? Porque ele falou, meu Deus, eu quero pagar à vista. Ele combinou. Né? E muitos deles, vamos supor, um câncer, uma doença mais séria assim, a pessoa consegue se iluminar. Ela vai para um estágio superior depois, num outro lugar. Não é mesmo? E tem pessoas que têm que ir devagar, porque a pessoa tem que ir com prestação bem devagarinho, e às vezes ela vem para cá e se endivida ainda por cima, que é muito ruim, né? Então, você vê, é uma coisa muito séria, né? Você pode pagar à vista, que daí são as doenças mais sérias que já drena para o nosso corpo, ou você pode pagar devagarinho, né? Mesmo assim,
aprimorando os nossos pensamentos, você pode pedir a Deus que mude esse planejamento espiritual que você vê para a minha vida. Vamos supor, eu faço um câncer aqui, e aí eu combino com Deus. Olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com... Vocês conhecem casos disso, né? Eu vou trabalhar dia e noite pelo bem, vou trabalhar com criança, vou trabalhar numa coisa, e a pessoa sara no meio disso, porque ela faz uma proposta de poder melhorar, né? E ela pede para mudar o plano. Quando a gente vem aqui para o centro espírita, a gente fala assim, de coração, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me modificar. Isso daí é uma coisa que não acontece do dia para a noite, mas a gente sabe que tem casos que vai do dia para a noite mesmo e a pessoa se recupera. E a pessoa pode mexer nessa dinâmica. Ela limpa o perispírito dela, sem precisar passar por uma coisa mais grave que estava programada se ela continuasse sendo igual. Depois eu vou mostrar nessas curas espirituais um caso que o moço realmente ele mudou totalmente de vida e ele se curou. Médico não fala em cura, né? A gente não pode falar em cura porque isso daí é proibido. Principalmente nos Estados Unidos não processa o médico. Então você vai aprimorando os pensamentos, a gente vai pedindo para mudar o nosso cronograma, vai estudando o evangelho, a meditação, a caridade, são instrumentos poderosos. Outro dia eu estava lendo um pedacinho do André Luiz, e ele falava isso. Quanto que ia ajudar os sanatórios e os dispensários dos psiquiátricos se a pessoa estudasse o evangelho? Estuda o evangelho, né? Ele é o grande, né? E como a gente estava conversando de manhã, o Hahnemann, que é um nosso amigo, que trouxe a homeopatia aqui para a Terra, ele fala das causas das doenças. As causas das doenças é uma causa imaterial, tirando os vírus, as bactérias, essas coisas, todos os traumas, né? A gente não sabe. Agora a gente estuda a biologia molecular, estuda a gênese, sabe que algumas coisas são determinadas pelos genes, mas é uma coisa muito assim, muito sutil, muito imaterial. Então ele fala que a pessoa tem que melhorar aqui, trabalhando a cabeça, trabalhando o coração, não é mesmo? E, né, antes de cada atitude nossa, tem um pensamento. E esse pensamento, ele é imaterial. E é isso que faz a gente adoecer, o nosso jeito de pensar. Por isso que a gente está aqui nas nossas reformas íntimas, procurando entender e praticar os exemplos de Jesus, né? Que bom quando a gente tem um mestre, que bom que a gente tem um caminho, né? Isso vai abrindo, né? Todos nós, se a gente soubesse a força do pensamento, a gente ia tomar muito cuidado, até naqueles pensamentos mais assim sutis que vêm no nosso corpo, né? Porque você vê, é uma lei de causa e efeito, né? Se você faz as coisas, a coisa vai... Nesse ponto, Deus até é matemático, porque você faz uma coisa, aquilo vem que nem um bumerangue em cima de você mesmo, né? Pensou no bem, vai colher o bem. Coisa boa. Então, nós temos que educar a nossa mente e os nossos pensamentos, né? Mas que isso? Se Deus, em seu amor e sua bondade infinita, sempre vai dar oportunidades aos seus filhos. Muitas vezes nós nos sentimos abandonados aqui na Terra, mas os nossos amigos espirituais estão sempre ao nosso lado, só que eles não interferem na nossa vida, né? O anjo da guarda, como ele é um espírito mais evoluído do que a vida da gente é que nem o slogan ali da Kombi, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, não é? Então o que o anjo da guarda faz? Ele não fica interferindo no que você pensa o tempo todo. Então tem gente que fala assim, mas eles não estão vendo o que eu estou passando, tem que me ajudar, pelo amor de Deus. Mas aí o anjo da guarda só vai mexer no seu pensamento, te dar uma ideia, uma coisa, se você der autorização para ele. E como é que a gente faz autorização? Através da prece. Ai, meu anjo querido. E às vezes a prece que não precisa ser decorada nem nada, é aquela prece que vem do coração. Ai, meu Deus, me ajuda. Né? Acho que talvez essa seja a prece mais rápida e a que eu faço mais. Porque daí ficou uma coisa assim muito, muito instantânea, né? Que a gente precisa. Né? Tá? Como aí tem mais luz, né, nos que nos intuem e vai nos fortificando, né? E você vê, porque o anjo da guarda não interfere na sua vida, você tem que chamar, porque a vida é sua. E outra coisa, o mérito é seu pelo seu esforço.
A gente vai passar por dificuldades, sim, e a gente vai se esforçar, sim. E isso vai ser, né? Porque ele já está na boa. A gente que tem que desenvolver e vai ser o mérito seu. Tá? Por isso que parece que não interfere quase nada na nossa vida. Mas ele vai nos intuir e vai nos proteger. Tá. Então, olha que interessante. Se você for pensar, nada é teu, porque a gente vai para lá, você não leva nem a roupa para o lado de lá, não é mesmo? Você pode comprar um carro, uma casa, pode ter filho, pode ter uma mulher, um marido, né? Mas não se esqueça que nada é seu, está tudo emprestado. A única coisa que realmente, nem o corpo é da gente, porque o corpo também vai ficar aqui. A única coisa que realmente é sua é o seu pensamento, é a sua mente, é o seu espírito. Então, a gente não pode esquecer isso, que a gente fica muito ligado nas coisas da terra, precisa, mas lembrar que as coisas mais importantes são as espirituais, né? E aí nós vamos falar um pouquinho agora desse processo de adoecer, como é que as emoções interferem nos nossos órgãos, no nosso organismo. Olha que interessante. Isso aqui é medicina chinesa, né? Então, o chinês fala muito isso. O pulmão é o órgão afetado e a parte toda respiratória. Na verdade, tem um tripé aí, né? Pulmão, pele, intestino grosso, né? Afetado por tristeza, né? Então, dá cansaço, falta de ar, né? E está relacionado também. Em criança, a gente vê muito isso, né? Porque criança geralmente ou é tal intestino, ou é essa parte respiratória, ou a pele, né? Circula por aqui, quando a gente tem o sentimento de tristeza. Interessante. Os sentimentos ligados com raiva e frustração vão pegar o seu fígado. Então, vai dar problema digestivo, problema de memória e problema de vista. São os três principais dessa parte aqui do fígado, né? O medo constante é uma coisa ligada com o rim. Eu nunca vou esquecer, uma vez teve uma menina, ela marcou umas 3 vezes consulta, uma mocinha. E ainda ela entrou na sala e ela olhava para a porta, parecia que ela saía a jato. Ela tinha um lúpus eritematoso sistêmico e tinha um problema no rim. Ela foi transplantada, inclusive. Está bem agora, mas o medo dela era uma energia muito grande que acaba com o órgão. Então precisa tratar, né? Esse medo, essa emoção exagerada. O coração também, nos casos de euforia, né? E às vezes até ligado com uma coisa mais, uma energia de amor desviada, por assim dizer, afeta o coração. Né? Não que a alegria afete o coração, mas uma coisa assim desviada. Né? E o baço pâncreas está ligado com preocupação excessiva, que vai esgotando a energia. São pensamentos e ideias fixas. Às vezes a gente fica ou com um problema ou com uma ideia fixa, pega muito com essa região. Tá? Os diabetes, a parte imunológica. Né? Pode passar o próximo. Então, a gente estava conversando sobre isso, né? Então, as rinite alérgicas, porque isso é engraçado. Uma vez veio uma moça no consultório, ela, doutora, estou com uma rinite alérgica que eu já estou sócia da Melhoramentos, de tanto lenço que eu uso. Quanto tempo piorou essa rinite? Faz 3 anos. Como é que está a tua vida? Está tudo bem. Aí a gente vai conversando. O que aconteceu há 3 anos atrás? O meu pai morreu. Eu não posso ficar chorando 3 anos, então ela desenvolveu uma rinite alérgica. Você vê, o corpo fala, né? Nós tratamos, ela ficou bem, a gente fez como se fosse uma terapia com ela, né? Cura do pulmão pela pele. Isso você vê muito em criança. A criança faz uma pneumonia, de repente arrebenta toda a pele, ou começa a aparecer, parece que o bicho picou a criança. Doutor, ele está todo empelotado. Eu falo, ai que bom, agora ele está sarando, porque desviou do pulmão, né? Para a pele. As dermatites, as psoríases. As pessoas que têm mais problema de pele, elas têm mais necessidade de serem abraçadas, de serem queridas. E você vê, se a pessoa tem problema de pele, aquilo não dá muita vontade de chegar perto, mas é o que a pessoa mais precisa. Né? Interessante isso, né? E o tratamento fitoterápico, aromaterapia, homeopatia, o evangelho, tudo isso daí ajuda.
vestir uma cor branca, usar o branco, né? Criança a gente usa muito branco, porque protege muito, né, esse canal, e é o branco que usa na medicina chinesa, né, para poder fortalecer, né? Eu gosto muito de falar disso daqui, porque foi uma das homeopatias que não deu tempo de falar, né? E agora nós vamos falar, não tem jeito, né? Mas a gente estuda geografia e a gente sabe que 3/4 do planeta é água. A superfície da nossa Terra, 3/4 é água. E essa água, uma grande parte dessa água com sal. Pode passar o próximo. Olha aí que interessante. A gente fala que sal é para tirar mal olhado, né? Aí vou tomar uns banhos de sal para dar uns descarrego, né? A gente fala. Mas, na verdade, o sal é o grande elemento do perdão. E é o grande elemento que tira tristeza. Nos casos de muita tristeza, uma tristeza antiga, uma coisa nostálgica, coisa de outras encarnações, você pode usar o natro muriático, que é o sal dinamizado da homeopatia. E aí, quando faz sol, aonde que as pessoas vão? Vai todo mundo para o mar, porque você vai para o mar e fala, eu vou para o mar, eu me refaço. Quantas curas, né? O André Luiz gosta muito disso. Passa o próximo que eu preciso ver se tem a ver. Não tem. Mas eu não sei se vocês lembram do filme Nosso Lar. O André Luiz queria muito ver a família dele depois que ele morreu. Aí o pessoal segurando ele. Não, você tem que fazer bônus hora. Você não vai descer assim, não. E aí aquilo fica. Fazendo bônus hora, trabalhando. Até que uma hora falou, que bom, agora você pode descer. O que aconteceu quando ele desceu? Ele encontrou a mulher dele casada no quarto dele, na cama dele, como o marido dela, e ele teve um treco naquela hora. Mas ele teve um treco que ele foi parar no umbral naquela hora. A hora que o negócio, né, de raiva, de ódio, aquilo já foi para o umbral direto. A sorte é que ele sabia sair. Aliás, ele ensinou a gente a sair do umbral também. Pode ser que eu vá até o umbral também, né? A gente nunca sabe, né? Mas se a gente for, a gente já sabe sair, né? Você faz uma oração, você leva o teu coração até Deus e aí mostra. E mostrou muito bem. Mostrava ele como se ele estivesse voando em cima do oceano. Aí ele melhora, aí ele consegue ter uma energia para entrar no nosso lar. De tão importante que é limpar e abrir e tirar essa coisa pesada da gente, né? É muito importante, tá? E aqui eu vou mostrar uma cena para vocês, que é a Nossa Senhora com o Menino Jesus. Eu estava até comentando com alguém essa cena. Imagina como é que Nossa Senhora se sentiu quando ela, que tinha uma proteção especial, soube que o Herodes, o rei, né, mandou matar todos os meninos, porque tinha nascido o grande rei que ia herdar a terra. Ele mandou matar todos os meninos, mas ela, muito esperta e muito bem orientada, pegou o seu burrinho e foi para o Egito. Como é que ela se sentiu, né? Sabendo que você conseguiu salvar teu filho, mas muitas mães viram seus filhos mortos na sua frente. Uma coisa muito séria. Então eles contam a lenda do alecrim. O alecrim, ele tem uma capacidade de tirar tristeza, né? Para tomar, e mesmo na fitoterapia, a gente não usa para quem tem pressão alta, porque ele sobe a pressão. Para quem é normal, não sobe a pressão de quem tem pressão normal. Pode usar tranquilamente. Mas a gente usa muito o óleo de alecrim para tirar tristeza, porque ele vai dando uma sensação de alívio, né? Acordar, sentir aquele perfume do alecrim, né? É uma coisa bem interessante. Alecrim dourado, né? Você vê, e é uma palavra, o alecrim, que lembra muito alegria, inclusive, né? Então você vê, tem uma coisa já, até na hora que dá, só de você cheirar, você se sente melhor. Que são 2 dicas boas para a gente trabalhar. Ai, o Chico com essa Nossa Senhora tão linda. Mas aí o nosso amigo Adalto, daqui de Brasília, viu e desenhou uma Nossa Senhora ainda mais linda, não é? Pode passar mais um, né? Vamos falar um pouquinho mais dos sentimentos de raiva, de frustração, né? Na verdade, essa parte do fígado está muito ligado com a parte osteoarticular e com a visão, não é mesmo?
A doutora ali está balançando a cabeça que ela já sabe tudo isso, não tem nenhuma novidade, né? Ai, gente, eu sinto tanta dor no corpo, gente, precisamos tratar nosso fígado, né? Porque daí a raiva, aquilo vai pegando, a gente vai dando contratura muscular mesmo. Quando a gente vai ver, a gente está todo endurecido, né? Então, trabalhar bem esse sentimento, né? Lombalgia, tendinite, cefaleia, ó, todas as coisas que vêm da raiva. Boca amarga. Para gente, eu não sei se vocês têm aí uma homeopatia, chama quelidônio. O quelidônio trabalha muito a boca amarga, né? Mas pode usar os remédios de fígado que vai tratar. E também está ligado com longevidade, viu? Quem cuida bem do fígado sempre tem longevidade. Isso é uma coisa bem interessante. Então, a fitoterapia, ela entra aí que é uma beleza, né? A cor é verde, até eu já marquei, né? Para quem está com muita dor no corpo, muita coisa, se sente aquela coisa, o verde, ele acalma. O verde é o meio do espectro, né? Do arco-íris, pode ver. Então, é a cor que mais equilibra. Aí você vê que Deus já colocou muito verde, né? Você fala, eu preciso ir para o verde, eu preciso ver planta que me faz bem, porque ela traz a radiação, a cor do equilíbrio emocional. Olha aí que bacana. Agora eu vou mostrar para vocês uma pessoa que é o Gandhi, né? Não sei se vocês já ouviram falar nele, né? Mas ele é um espírito muito iluminado, né? E ele fazia duas coisas porque ele passou muito nervoso. Imagine você separar a da Inglaterra, do jeito como os ingleses são. Difícil, né? E ele conseguiu fazer isso. Conseguiu como? Com jejum, porque o jejum é uma coisa extraordinária que acalma. Você viu Jesus, quando ele ficou com tentação, o que ele fez? Ele se recolheu ali e fez jejum. O jejum é importante. E ele mastigava a raiz dessa planta, que na verdade é uma árvore, né? Que se chama Rauvolfia serpentia. Ele mastigava aquela raiz para ver se ele se acalmava por dentro. Porque a gente sente raiva mesmo. Ele estava tentando arrumar ali, né? Via aquele povo indiano todo injustiçado, e ele pegava e já mastigava a raiz e segurava a onda, né? Muito bom, cada exemplo que a gente tem. Então, os medos, né? Aqui sempre a gente fala a importância da hidratação adequada. Se você tem um rim que está começando a ficar mais ou menos, não se desidrate, porque aí ele acaba de arruinar. Isso é uma coisa muito conhecida dentro da medicina. E quem toma bastante água tem menos cálculo de rim. Então, assim, tomar água... agora melhorou, que todo mundo anda com a garrafinha. Quando você sentir sede, você já está desidratado. Então, não pode sentir sede, já vamos tomando água. Aí o pessoal, nossa, mas eu preciso ir no banheiro em seguida. Eu tomo água aqui agora, já preciso ir no banheiro. Então, é uma coisa que a gente vai calibrando os nossos golinhos, né? O caso do lúpus eu já contei, dessa menina que morria de medo, né? Então, o rim, ele... se você tem hipertensão arterial, trate muito bem a hipertensão. Porque uma das coisas que mais lesa o rim é a hipertensão arterial, tá? Os casos de pânico também estão muito ligados. Tem vezes que a gente tem que tratar rim, sempre tem que pensar. A gente que trabalha com cura, essa parte toda, sempre lembra muito bem de pensar no rim, né? E os chineses falam que o rim é o principal órgão energético do corpo, porque dá muito cansaço quem tem problema no rim. E a cor é preta, que protege, né? A gente já faz o slide todo assim, tá? Agora aqui está, baço, pâncreas, né? Uma preocupação excessiva que vai esgotar, né? São os pensamentos fixos, aí a gente acaba ficando nervoso, você acaba comendo mais. Quando você come mais, você faz síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Você engorda, sobe a pressão, dá diabetes, dá ácido úrico. Tudo que não precisa ter, tudo que a gente não precisa, né? Piora muito a imunidade, né? E aqui precisa fazer um tratamento. Você vai no médico, o médico só manda a gente emagrecer. Eu fico até com pena, porque é ser duro, né? Você chega lá e fala, você tem que emagrecer, primeira coisa, mas tem que dar oportunidades para a pessoa, ver como é que funciona o organismo dela para ela poder se equilibrar, né? Langerton, né? Procure se preocupar mais com os outros e menos com você, porque geralmente as ideias fixas estão muito ligadas com o problema da gente, né?
Ai, me aconteceu isso, ai, eu queria isso, não sei o quê. E ele falava isso. Outra coisa, assim, na parte de depressão que ele falava para a gente, você chegava lá na casa dele, sabe o que ele dava para você? Um facão. Vai trabalhar, vai picar planta, vai pegar uma machadinha aí, você precisa suar. Você vai cavar um buraco na terra, vai plantar. Ele mandava porque a gente faz muito pouca coisa física. E você vê, a gente mudou esse hábito há poucos anos. Então fica difícil do organismo se adaptar. E realmente, vamos supor, isso é conhecido. Se você faz exercício, você libera endorfina. Se você sai para dançar, se você dança em casa, solta o teu corpo, você se anima e traz uma energia. Você respira melhor, você queima caloria, e você queima caloria de um jeito feliz, sem sofrer. Então ele dava muita coisa manual para você fazer, assim, de suar. Agora nós vamos andar no mato, vamos procurar planta. E aquilo você andava, que tinha uma hora que você olhava, será que esse homem não cansa, meu Deus do céu? Eu sei que a hora que escurecia, você ia tomar seu banho, jantar alguma coisinha, e aí ele sentava e começava. Agora vocês copiam aí que eu vou dar a parte escrita para vocês. Então aquilo era uma pauleira o tempo todo. E muito bom. Tá? Tá. Aqui tem uma coisa também, sempre, né, do Chico Xavier. Essa história do Chico é muito engraçada. Você sabe que tem ainda pessoas da sala do Chico que estão vivas, que são contemporâneas do Chico lá em Uberaba. E a gente conheceu o seu Enésio, né? E aí é muito engraçado, né? Aí a gente estava conversando, aí de repente o Chico falou: Chico, você não acha nada do que está acontecendo, do país, da política, essa coisa toda? Ele virou e falou assim: eu não acho nada de ninguém, eu já não estou julgando mais, porque a última vez que eu julguei alguém, literalmente, me cortaram a cabeça, ele foi decapitado numa das encarnações. Então, eu não acho nada mais de ninguém, entendeu? Porque não vale a pena, sabe? Literalmente eu perdi, então não vale a pena. Pronto. Então, o coração que está ligado com essa alegria, eu diria para você, desmotivada, né? O que a gente pode comparar, vai ficar meio pesado de falar isso, mas a gente tem que falar, né? Vamos supor, a pessoa arruma um namorado, uma namorada nova, e sai e larga as coisas e tem as alegrias, né? Então acontece muito nessas épocas, dessas alegrias fora de controle, que a pessoa sai, aí afeta o coração. Bem interessante essas coisas da medicina chinesa, né? E tratamento? Olha só quanto tratamento! Balanceamento muscular, cone chinês, exercício chinês, meditação, bustão, nutrição oriental, pilates, yoga, nem sei mais o que é aquilo ali, tai chi e ventosoterapia. Para não falar mais outras coisas, que você pode colocar mais coisas do lado de cá. Pode passar o próximo. Mas o que cura? O que cura é o amor. O amor realmente é o que cura. A gente que trabalha muito com esses espíritos de luz, né? Que são os espíritos, são médicos, às vezes não precisa ser médico que tenha sido médico do plano espiritual, mas vem aqui, faz cura, e às vezes eles são assim, eles são muito humildes. Você vê como é que faz, você está ali, o doente deita na maca, tem alguém ali que reza, você está ali vibrando em amor para aquela pessoa, ele vem, ele pega no seu coração, ele pega aqui na tua orelha, né? E aí ele fala: eu que sou um espírito, eu não tenho essa energia que vocês têm, que vocês estão vivos. Eu preciso dessa energia de amor. É essa energia que eu consigo solidificar alguma coisa ou desmaterializar um câncer. E a gente vê eles fazerem isso nas salas. É uma coisa muito interessante. Então é o amor, né? A pessoa pode usar qualquer tipo de terapia. Pode tomar uma água fluida, um passe. Isso daí melhora e melhora mesmo. Quer ver que coisa bonita? Bom, aqui era uma aula que o Langerton dava para a gente, que está na cara, né? Porque pela medicina chinesa, você sabe que tem uma representação na mão, pode fazer acupuntura na mão, na orelha, no pé, na cara. Então, você olha para a pessoa, você já sabe o que a pessoa tem. Vem com uma coisinha aqui, eu já sei que é no rim, né? Vem com uma coisinha aqui no 7, aqui, você já sabe que está no estômago, né? Uma coisinha aqui mais para baixo, você já sabe que está no pulmão, né? Então, a gente bate o olho, a gente já acerta. Aqui no lábio, né? A gente já sabe que aquilo vai
trabalhando cada uma das coisas, né? Então, é muito interessante essa representação. Pode passar outra. Você vê como Deus faz as coisas perfeitas. Esse daqui é no dente. Eu não sou dentista, então, mas aí tem a área do dente que está afetado com o órgão que está relacionado, né? Depois eu deixo para vocês esse material, viu, gente? Tá? Bom carinho. Pode. É tudo chinesa. É tudo chinesa. Impressionante. Olha o pé. Olha que coisa linda. Olha que o olho, a cabeça, o pulmão, né? A coluna, né? Você vai vendo várias formas, então, de tratar. Né? Pode passar. O olho, olha aí, iridiologia, olha aí que bacana, que você pode fazer o diagnóstico antes, porque você vê que o órgão da pessoa já é assim, um pouquinho mais fraco do que os outros órgãos. Então aparece pontinho, aparece coisas aí. Pode passar. Pronto. Aí nós voltamos nisso daí, né? Pode passar o próximo. Olha que beleza. Então, através de uma oração, né? A gente sempre vai lembrar do nosso anjo da guarda e nós vamos pedir por uma coisa. E a gente pede mesmo. E é para pedir, porque assim nosso anjo da guarda vai conseguir nos ajudar. E aí o pessoal, quando acontece o bem, o pessoal fala, é um milagre. Na verdade, tem alguém que está trabalhando e eles suam a camisa. Você tem que ver que no Dr. Ludovic, ele tem uma aparelhagem que você não imagina. Ele fala, isso aqui é meu PET scan. Ele fala para a gente poder ver o que a pessoa tem. Com muito estudo, com dedicação e muita tecnologia lá em cima que eles têm. Então, precisa estudar, precisa se esforçar, precisamos fazer a nossa parte. E como é que a gente vê esse elemento de cura? O que cura? A água ela é um grande veículo de cura. A água era para ser um gás. Ela não era para ser líquida, não, na temperatura ambiente, viu? Então, ela está adensada, as moléculas são mais pesadas, tem uma força de ligação entre elas, né? Por quê? Aqui nós vamos ter que criar consciência. Consciência da lei de causa e efeito. Se eu faço alguma coisa, vai voltar para mim. Então, eu preciso ser mais denso. Se eu fosse mais fluido, então está tudo bem, estou voando por aí. Mas tem consequência que a gente faz. É lei de causa e efeito. E daí a gente vê que nós somos seres adensados. Por quê? A maior parte do nosso corpo é água. Então eu podia estar flutuando já por aí. Mas não estou, porque eu estou adensado num planeta adensado, porque ainda eu preciso sentir a lei de causa e efeito. O que eu faço para os outros, volta para mim. Olha aí que coisa linda. Dizem que a água... Essa aula era dada pelo professor Nestor Ford, da Escola Paulista. Ele não tem nada a ver com o espiritismo, ele é um cientista. E tem uma tese de que toda a água daqui da Terra foi trazida por cometas. E que a água é um elemento extraterrestre. Mas deve ser? Pode passar o próximo. Por quê? Tudo que você esfria, vamos supor um metal. Você esfria o metal, ele diminui de tamanho. A água, ela expande, ela congela. Aí você permite a vida dos animais marinhos, senão se congelasse diferente, né? Então é uma coisa bem diversa, que não era para ser assim. E olha que lindo. Então é uma molécula com 2 hidrogênios e um oxigênio, tinha que ser equilibrado aqui, não é? Mas ela não é. Ela é torta, porque aqui tem uma força de atração tão grande desse oxigênio para os outros hidrogênios que adensa, e aí ela fica líquida. Interessante, né? Uma coisa química. E olha que lindo como responde os flocos de neve, dependendo da emoção, do amor que a gente tem, né? Esse estudo do japonês ele é muito lindo. Então, a água é um grande mistério para a ciência. Tá? E aí, descobrindo a causa das doenças, vamos até os nossos cromossomos. Pode passar o próximo nosso cromossomo. Então, aqui, como é que a gente é composto? Esse cromossomo, se você pegar e descondensar ele, você vai ver que ele é uma dupla fita de DNA. E essa fita ela está colada, aqui assim, sabe por quê? Por pontes de hidrogênio, por isso daqui. Por isso que a água pode curar, por isso que um passe pode curar, porque isso aqui é energético, puramente energético.
Pode passar. Sabe por quê? Você tem o material que veio da mãe e do pai, né? Uma parte pode expressar doença, a outra parte não precisa expressar doença. Então, tem muita coisa que você pode guardar. Porque aqui, olha só os cromossomos, que interessante, né? Quando você vai vendo, eles se condensam, uma parte vem de um lado, uma parte do outro, do pai e da mãe. Pode passar. E aqui é um cromossomo trabalhando, uma fita de DNA trabalhando. Como é que ela trabalha? Ela abre e ela vai produzir uma proteína aqui embaixo, tá bom? Pode. Se eu abrir a fita errada, pode expressar doença. Se eu abrir a fita certa, vai expressar saúde. Olha que coisa mais bem feita. E depende do que a gente pensa. Olha que coisa maravilhosa. Olha que bacana, né? Então você pode expressar. É como se fosse um filme que está passando e um filme enroladinho que não está passando, que está guardado numa gaveta. A gente pode escolher o que a gente expressa, de uma certa maneira. E olha a água aqui curando, né? Então, olha aqui, batismo de Jesus, uma água fluida, o caso do chuveiro, que eu gosto de contar. Uma paciente crente foi no consultório com uma artrite reumatoide daquelas boas, né? Estava ficando deformada. Passou um tempo, ela voltou. E eu perguntei para ela, você veio por quê? Eu vim para emagrecer. Eu fiz, que ótimo. E aí eu peguei e fiz assim, e a sua artrite reumatoide? Ela, doutora, minha artrite reumatoide desapareceu. Eu fui na minha igreja, rezei, cheguei em casa, soltou uma luz colorida no meu chuveiro e eu nunca mais tive dor. Porque eu pedi para Jesus. Olha que coisa linda, né? Um batismo, olha só que cerimônia interessante, aonde você vai tirar tudo que passou de lá de trás. É uma nova oportunidade, porque às vezes a pessoa vai fazer regressão. Que bom que a gente não sabe. Como é santo, a gente não sabe o que a gente fez na outra vida, né? Porque senão fica muito pesado. Então você batiza essa criança. Olha que coisa linda aqui, não é mesmo? E tem o famoso beijinho de sopro, passe de sopro da mamãe. Machucou, vai lá dar um beijinho na criança. Aquilo é mamãe, dá um beijinho que está doendo tanto, né? Que é o famoso passe de sopro. Tudo isso daí com água. E aí eu fiquei doente. E aí, o que aconteceu quando eu fiquei doente? Sou médica, fui fazer endoscopia, eu não sinto nada no meu estômago. E tinha uma coisinha levantada no fim do estômago. E a minha filha, que é médica, falou, mamãe, a senhora precisa fazer um duplo contrastado com iodo aí. Vai tomar por boca e vai tomar endovenoso, tá? Deita aí e faz o exame. E não é que tinha uma coisa bem na entrada do duodeno, raríssima, só médico tem essas coisas, né? E aí as meninas choravam. Ai, mamãe, a senhora vai ter que operar isso daí. E aí é um lugar muito delicado, porque eu desemboco o pâncreas e a vesícula biliar. Já ia tirar a vesícula biliar, ia ser um arraso total ali. E aí eu falei, bom, eu peguei e fui chorando para o centro espírita, lá em São José do Rio Preto. Fui lá, que eu sabia que meus amigos estavam trabalhando, vão lá no centro espírita para tratar. Deitei lá na maca. E o médico alemão, o Dr. Ludovic, que foi trazido pelo Dr. Fritz, virou para mim, a irmã vai parar de chorar, vai levantar e vai trabalhar. Pegou, me deu uma bandeja e pode vir aqui atrás de mim, vamos atender as pessoas. Tá. Começamos a atender, aí ele olhou para mim, tinha um monte de médico lá, porque tem uns médicos no Rio de Janeiro maravilhosos. Dr. Paulo Frutuoso, o Sérgio Trench, todos excelentes. E eu conheci eles lá dentro. Um centro espírita muito simples, mas estava o doutor Ludovic e o pessoal lá trabalhando. Eu falei, nossa, mas será que ele vai me chamar para escrever esse livro? Aí eu falei, eu quero. Meu marido já ficou desesperado. Ele, meu Deus do céu, todo mês vou ter que vir para cá, 500 quilômetros da nossa casa, é distância, hein? Para ir uma vez por mês, é complicado. Aí estourou o Covid, não sei o quê, a gente voltou aí, e de repente ele virou para mim, nós vamos escrever um livro, e você vai escrever os casos. Eu falei, mas quem sou eu, né? Eu tenho algumas especialidades que eu domino, mas não todas. Acho que passo primeiro, é que eu não consegui trazer as imagens que eu queria trazer para você. Esse aqui é o livro, tá? Eu trouxe alguns exemplares para vocês fazerem biblioteca. Eu queria trazer mais, mas eu não consegui. Mas, né, eu posso mandar mais livros, eu converso com o Serginho, né? E aí nós escrevemos. Na verdade, eu escrevi só o fim do livro, os casos médicos.
Mas assim, aí tinha casos, vamos supor, a pessoa está tratando o câncer, está tomando quimioterapia e fez o tratamento espiritual. Esse caso eu não posso pegar, porque vai falar que melhorou por causa do tratamento médico. Como é que vai falar que foi o tratamento espiritual? Não pode. Então foram escolhidos 5 casos diferentes. Pode passar o próximo. Esse aqui foi o primeiro. E eu pensava assim, meu Deus, esse negócio não vai dar certo. E o doutor Ludovic virava para mim e falava, vai dar certo sim, você vai ver como vai dar certo. O primeiro caso foi um caso de ortopedia, um caso que a criança nasceu com um pezinho mais curto e não tinha como, não existe isso de repente voltar a crescer para ficar no normal. Uma vez só, que ele foi no centro espírita, o doutor Ludovic mexeu nele e consertou os pezinhos dele, porque ele ia para a cirurgia, para ver se equilibrava o tamanho, porque senão desarticula toda a coluna, toda a bacia, né? Estraga toda a pessoa. Esse caso foi um caso muito lindo, foi o primeiro. Pode passar o segundo. O segundo caso, está invertido aqui, era uma senhora que tinha um tumor benigno no cérebro, que chama meningioma. Mas esse meningioma estava fazendo ela perder a visão de uma das vistas, né? Aí ele fez o tratamento nela, ela voltou lá, aí ela estava enxergando. Aí ela fez o exame de controle, tinha diminuído, ele não desapareceu, mas tinha diminuído o neuroblastoma. E o médico, não, isso daí não é nada, mas você já viu alguém voltar a enxergar quando tem uma compressão de nervo? Pelo amor de Deus, né? Então a gente publicou esse daí também. Esse daqui foi um câncer hepático. Esse daqui, eu não consegui tirar a história direito, porque ele não conseguia falar da vida dele de trás. Os cânceres hepáticos estão ligados com hepatite C. E eu descobri isso porque ele não contou para mim. Eu tive que fuçar no monte de material. O pessoal de Barretos não fornece direito material para a gente. Ou talvez os pacientes não vão atrás, não sei. E eu virava para ele, você fez biópsia, né? Porque para ver que tem câncer tem que fazer biópsia. Ele, não, doutora, não fiz. Eu falei, mas que raio que agora está... Aí eu fui estudar, porque eu não sou faz diagnóstico por radiologia. Radiologia e pelos radioisótopos, né? Ele diminuiu o tamanho dos nódulos que ele tinha, e aí ele fez um transplante e ele está ótimo. Esse moço ele ia morrer. Ele estava tão magro, ele estava tão debilitado. E aí depois ele fala, doutora, o espiritismo mudou totalmente a minha vida, porque eu bebia demais, eu só fazia farra e agora eu sou um outro homem. Você tem que ver a diferença dele antes, é que a gente não pode mostrar a fotografia antes e depois, né? Mas foi um caso assim impressionante, né? Esse daqui tinha obstrução de coronária. Ele foi no médico, colocou o stent, dor no peito, e aí o médico virou para ele e falou, olha, não tem jeito, nós vamos ter que abrir e fazer uma revascularização, ter que abrir o senhor. E ele não se conformou. Ele foi no centro espírita e depois de 15 dias ele pagou um exame novo. Abriu a coronária dele, ele não precisou operar. Foi um caso assim, muito bonito, bem documentado, porque são casos que não teve tratamento aqui no meio, né? Então, assim, ele estava ruim, fez o exame primeiro, fez o tratamento espiritual, voltou a fazer o exame e isso aí você mostra que realmente a pessoa melhorou sem outra intervenção. O que tinha câncer, que diminuiu o tamanho das lesões também, ele estava esperando só o transplante hepático, né? Então, são casos assim bem documentados. E esse daqui é o fim, que pena que eu não consegui pegar as fotos, mas é um caso de uma endometriose profunda. Eu não sou ginecologista, eu tive que estudar tudo de gineco, que a gente sabe que endometriose profunda fibrosa ali o ovário e não adianta, não vai ovular mesmo. O que aconteceu? Ela engravidou e ela ganhou um nenê. Olha que coisa. Então acaba o livro com o nenezinho que nasceu. Pode passar. Né? Então a gente que faz parte dessa caravana do arco-íris, que a gente tem farmácia por todo o Brasil, né? Esse espectro do arco-íris, em cima de cada farmácia tem uma máquina que ela modula o comprimento de onda para cada necessidade de cada pessoa. Por isso que o resto é o nominho da pessoa individualmente, que é muito bacana. E obrigada. Obrigada, gente. Eu falo demais.
Doutora Maria de Fátima, muito obrigado pela palestra da noite de hoje, por essa oportunidade ímpar que tivemos aqui de beber dos conhecimentos da senhora. Muito obrigado. Bom, então nós vamos agora para o nosso encerramento e nós convidamos a nossa irmã Isa para fazer aqui a prece final. E nós convidamos também os médios da casa para o nosso passe coletivo que nós vamos realizar neste momento aqui. Convidamos a todos. Então vamos, nesse momento, agradecer ao nosso Mestre Jesus, o médico maior de nossas vidas, pela oportunidade do dia de hoje, termos sido envolvidos pela luz, pelo amor e pela sua paz, Jesus. Tão maravilhoso foi poder estar aqui, ouvindo e sentindo com o coração tudo o que nós ouvimos. Abençoa grandemente a nossa querida doutora Fátima, a nossa querida doutora Naida e todos os demais que participaram, que nos ajudaram a realizar esse evento tão lindo, tão belo. Que nesse momento os mentores queridos que aqui se encontram possam aplicar o passe em cada um de nós. Que possamos sair daqui renovados, com saúde, paz e alegria em nosso coração. Lembrando também dos nossos lares, os nossos familiares e todos os nossos irmãos que se encontram enfermos nos seus lares ou nos hospitais. Que essas energias de paz, de amor, possam chegar a cada um e que possam ser visitados pelas equipes espirituais e serem ajudados. Desde já agradecemos, Senhor, por tudo. Ilumina cada um de nós, a nossa casa Monte Alverne, que possa continuar atendendo, recebendo a cada um com muito amor, muita alegria e muita gratidão. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos. Que tenhamos uma próxima semana com muita paz, muita luz no nosso caminho, muito ânimo e perseverança para prosseguir na nossa caminhada. Muito obrigado e uma boa noite.